Só aqueles que estão vivos, bom dia. Nós vamos dar sequência a essa série de ministrações, a bênção geracional. Queria lembrar aos papais, mamães, que o nosso departamento infantil inicia agora com as crianças de 2 a 9 anos, para que elas sejam ministradas e nós tenhamos aqui a nossa ministração, amém? Meu nome é Eliana, sou uma das ministras dessa casa. Quero saudar todos que nos acompanham pela TV Rica, Arine, Natália, um beijo especial. E a você que de qualquer lugar dessa nação ou do mundo nos acompanha ou nos verá através do YouTube, que o Senhor possa depositar sobre a sua vida, que você possa receber no seu espírito aquilo que o Senhor deseja comunicar nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Você que está em família, toma a mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Vamos orar, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós temos estado aqui, Pai, domingo a domingo, sendo posicionados pelo Senhor, sendo alinhados pelo Senhor, acessando aquilo que está no teu coração. Que seja dessa forma nessa manhã, Pai. Não uma ministração à alma, ao intelecto, mas algo que penetre no profundo, no nosso espírito. Algo que gere vida, algo que ative a vida do Cristo que nós portamos, algo que permita que nós cresçamos à estatura do varão perfeito, algo que transforme a nossa realidade, nos dando a ver a graça que nós portamos em Ti, Senhor. Eu cancelo todo pensamento contrário. Eu declaro que nossos espíritos abertos para receber a semente da palavra que gera vida em nós. Eu abençoo as famílias e declaro que as verdades liberadas nesse local produzem transformação, restauração em nossas linhagens, que nós nos alinhamos ao Teu propósito eterno. Nos dá a acessar e entender o que o Senhor deseja estabelecer através e em nós, Pai. Toma a minha vida e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem a fazer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Quantos têm acompanhado domingo a domingo essas ministrações? Amém. Quantos têm sido abençoados por aquilo que o Senhor tem nos instruído? Amém? Abra comigo para nós iniciarmos. E hoje o tema é bênção geracional, otimizando a bênção de Deus. E eu já vou começar otimizando o nosso tempo e que o Senhor me dê graça para isso. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 16. O apóstolo fala no capítulo 3 de 1 Timóteo, a partir do verso 16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. O apóstolo nos fala do mistério da piedade. O que é a piedade? O próprio Cristo, a sua santidade e a sua vida. E Paulo traz isso como um mistério. E por que um mistério? Por que apresentado como um mistério? Porque um mistério é algo que nós não podemos descobrir por nós mesmos. Nós não podemos acessar a verdade, a plenitude do que Cristo é e da vida dele em nós por nós mesmos. Você não faz isso com autoaprendizagem teológico, você não faz isso conhecendo toda a letra, você faz isso a partir do Espírito que habita em você. E o Espírito Santo que habita em mim e em você nos dá a acessar esse mistério da piedade. Não é algo que você faz na força do braço. É algo que você se rende. É fácil porque é só um papel. Quando você estuda ou faz qualquer curso, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que voltar em conceitos. Quando você decide acessar esse mistério, você também busca, você também vem aos cultos, você também lê a palavra, mas o papel principal é apenas um: renda-se. Quando você se rende, ele revela esse mistério. Mateus 13:11 fala: porque a vós outros vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quem são esses aos quais vos é dado conhecer o mistério da piedade?
A quem é dado a conhecer? E aí nós começamos a entender e caminhar nesse desenho de Deus. Existe uma geração, existem aqueles, conforme a palavra diz, que a eles é dado conhecer a esse mistério. E existem aqueles aos quais não é dado conhecer esse mistério, que é Cristo e a sua vida em nós. Vá comigo lá em Gênesis 3,15. E nós vamos entender a quem é dado conhecer esse mistério. Gênesis 3,15 diz assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse versículo o Senhor fala com Adão e Eva logo após a sua queda. Logo após eles terem acessado e comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse versículo ele fala acerca de duas sementes. Diga comigo, duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. A serpente da mulher é a semente piedosa que conduz até o Messias. E o Senhor fala: porém inimizade entre ti, mulher, e a tua semente, e a semente da serpente. Ora, a serpente é o próprio diabo. A palavra diz que há uma inimizade, há uma guerra entre essas duas sementes. Elas são antagônicas, elas são opostas. E essas são as duas sementes. A semente da mulher que conduziria a Cristo a partir de Eva. A essa semente é dada a conhecer o mistério da piedade. A outra semente da serpente, não. E é por isso que existe uma guerra entre as duas. Mas a bem da verdade é que muitas vezes nós queremos fazer uma trégua entre essas duas sementes. Mas tréguas são de curto alcance e não geram paz verdadeira. Haja visto que se dá no Oriente Médio. Tréguas que logo se volta à guerra e que não produzem uma paz. A pergunta que o Senhor deseja fazer a nós nessa noite, começando essa ministração, é: em qual linhagem você figura? Em qual linhagem você vive? Na linhagem piedosa, da semente que gera piedade, ou na linhagem da serpente? Eu figuro na linhagem da semente piedosa ou na linhagem da semente de Satanás? E provavelmente você, como eu, claro, Senhor, já recebi a tua vida. Já aceitei Jesus, sou até ministra, ou frequento uma igreja. É óbvio que eu figuro na semente piedosa. Abra comigo então no livro de João, capítulo 8. João 8, 37. Em que linhagem você figura? E Jesus diz assim, numa conversa com os fariseus: eu bem sei, o próprio Jesus falando, que vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vós, porque não entendeis a minha linguagem? De novo, por que não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir a minha palavra.
Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. E Jesus, como um bom causador, porque a verdade causa, e entendendo se causa como um verbo, não sei se é verbo, né? Não é verbo, mas verbalizou. Jesus causa nessa ocasião bastante revolta, porque ele mostrou aos judeus. Veja, ele não estava fazendo uma ministração ao mundo, ele falava aos judeus. Os judeus que faziam parte dentro da história daquele povo ao qual a semente piedosa fora determinada a ser gerada. O Messias saiu do povo judeu. Então o contexto é Jesus, o Filho de Deus, diante daqueles que até aquela ocasião estavam resguardando a vinda dessa semente piedosa. E Jesus causa revolta, porque ele mostra a esse povo, aos judeus de carne e osso, que ainda que fossem descendentes de Abraão, não colocavam em prática as obras de Abraão. E que suas obras demonstravam que seu pai era o diabo. Não é ser evangélico, não é estar na igreja, não é ser salvo, é dar fruto da semente de piedade. São as nossas obras manifestando a semente que nós carregamos. E Jesus confronta aquele povo. Vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Abraão, mas não fazem as obras de Abraão. E Abraão era o pai da fé. E eles tentavam matar aquele que cumpria a profecia, o Filho de Deus. Então não é o lugar que você nasce, não é o lugar que você está externamente, mas internamente. De qual fruto? Porque o fruto revela a semente. Nascer em um lugar cristão não é garantia de conversão automática e nem de professar a fé em Cristo. Então nós voltamos à pergunta: qual semente você figura? Qual semente você vive? Até a obra da cruz, na qual todos tiveram que confessar a fé em Cristo para serem salvos. Lá no Antigo Testamento, por um período, todo Israel físico foi realmente a semente de Deus. Através de toda a linha cronológica, a esse povo, cujo pai da fé foi Abraão, ele guardou, a semente piedosa que viria em Cristo foi guardada a pertencer a esse povo, a vir a partir desse povo. Foi realmente a semente de Deus. Mas quando Cristo vem, tudo se resume nele, em confessar a fé nele, não mais em tradições, não mais numa prática, não mais em concepções, não mais em uma fé que você nasceu eventualmente no berço evangélico, mas em confessar a fé em Cristo para ser salvo. Abra comigo lá em Romanos 9, nós vamos transitar muito pela palavra. O Senhor quer fundamentar na palavra dele cada verdade que ele quer estabelecer. Em Romanos 9, 6, do 6 ao 8 diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Abraão teve Isaque e Ismael. A descendência estava no filho da promessa, naquele que por gerações, naquele que foi chamado a entrar nessa linhagem pela sua fé.
Então não é o fato de você nascer que te faz filho de Deus. Não é nem o fato apenas, entenda isso, de nascermos de novo. Não, eu nasci de novo, sim, você é salvo. Sim, você entrou na linhagem de Deus. Mas a semente que tem dado frutos na sua vida corresponde a essa linhagem que você foi inserido? Nos dias de instrumento de justiça, em que infelizmente a igreja não esteve atenta ao que Deus falou, Deus nos falava de uma família real. Sacerdócio real, nação santa, povo eleito, a família real, porque nós entramos nessa linhagem do rei. Por isso nós somos rei de reis. E o apóstolo ministrava aqui, não são famílias boas que transformam a terra. Nossa, pastor, a minha família ela é muito boa. Não são famílias boas que transformam a terra, são famílias reais, de linhagem real, porque portam a vida de Cristo. Famílias boas estão edificadas no conhecimento do bem e do mal. Boa, mal e sem Cristo. Família real está em Cristo. A sua família é uma família real. Carrega essa semente piedosa que evidencia o Cristo. A sua e a minha família tem o chamado de ser essa família real que manifesta a Cristo. Não é a descendência natural. Não é a aparência externa. Não é uma circuncisão como aquele povo judeu tinha, os incircuncisos ou os circuncidados, porque falavam de coisas externas, que foi figura para um tempo. Tudo que se deu no Antigo Testamento, figura do que Cristo ia realizar. Porque se outrora se realizava uma circuncisão física, como elemento de pureza, Cristo veio circuncidar pelo Espírito a nossa alma e o nosso espírito. Uma circuncisão dentro, que estabelece o governo dele sobre as nossas vidas. Não é mais o externo, não é mais a nossa cara de crente, palavra de crente, a paz do Senhor. Não é mais o nosso dialeto próprio. E a paz do Senhor é dita por Jesus. Mas muitas vezes nós trazemos essa forma de cumprimentar como algo separatista. Eu dou a paz do Senhor. E no mundo? Então nós vamos criando comportamentos, regras, né? Nós estamos atendendo, essa casa tem um chamado de levar aquilo que Deus tem derramado a inúmeras igrejas. Escutávamos eu e pastor Hugo, uma igreja que temos cuidado, e a preocupação, porque agora se não pregar de terno, não vai estar honrando ao Senhor. Mas eu prego de terno, eu ministro de terno, eu vou ao culto de terno, mas eu não pratico nada do que eu recebo dentro da minha casa, no meu casamento, com os meus filhos. Mas o terno santifica. Teve até uma irmã contou uma história para mim. O pastor tirou o paletó e falou: prega paletó. Então coisas externas. A circuncisão é dentro. Vamos avançando. Romanos 8, volta um pouquinho lá em Romanos, no capítulo 8. No verso 1. E Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu irmão, isso é uma direção para as nossas vidas. Nós não temos mais nenhuma condenação, porque não andamos ou não deveríamos andar mais pela carne, mas pelo Espírito. O Senhor está nos convidando, como me convidou até às 2:00 da manhã, a fazer uma análise da minha vida. Não tem mais condenação, mas você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da morte. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós temos pessoas muito boas pelo mundo,
Sim, nós temos, mas a palavra diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. A nossa bondade sem Cristo não agrada a Deus, porque não aponta para uma semente piedosa. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, tremendo que Paulo fala, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o vosso corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E aqui eu faço uma observação: nós somos filhos, nós somos herdeiros. E aqui a fala da morte do corpo, na verdade o corpo pode estar morto pelo pecado, mas o Espírito vivifica. Sabe o que Deus está nos falando? Sabe quando você tem a sensação de que o seu corpo está totalmente paralisado, crucificado, morto? Você está sendo humilhado, você está passando por circunstâncias, por fora você está padecendo, por fora você não aguenta mais. Sabe o que o Senhor diz? Está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se você se sente fora por dentro, o Espírito vive por causa da justiça. Então é tirar o foco e os olhos do que é externo e voltar para o que está sendo construído no nosso espírito. Amém? De maneira, no 12, que irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, vamos reler para ver. Pois todos os que são evangélicos, não. Pois todos os que são nascidos em igreja, não. Pois todos os que são ministros, não. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é que tem guiado a sua e a minha vida? Quem tem guiado aquilo que nós produzimos, aquilo que nós falamos. O que nos faz filhos é sermos guiados pelo Espírito. Porque não recebestes o espírito de escravidão? Quais são as escravidões que precisam cair nesse tempo? Dia 1º de dezembro de 2019. Há 31 dias de virar uma década. Há 31 dias de encerrar um tempo de década de trazer a excelência. E quantos já sabem a palavra da próxima década? Qual é? Por favor, a igreja me diga. Década de governo. O escravo não governa, o escravo se sujeita. Qual é a escravidão que nós ainda mantemos nesses dias? Qual é a escravidão de mente, de pensamento, de atitudes? Você é filho, você foi feito livre de toda essa escravidão. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A maior escravidão é não sabermos que somos filhos, é nos sentirmos sozinhos, desamparados, é sentir que não há ninguém por nós. O Espírito clama, Abba, Pai, porque nós somos filhos. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Você é herdeiro, não talvez dessa herança geracional que você traz, de coisas negativas, de coisas que te feriram. Eu preciso te dizer que na semente, na linhagem real, você é herdeiro de Cristo. Essa é a tua herança. Herdeiros e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos. Se você padece com Ele, para que também com Ele você seja glorificado. Amém? Não são as circunstâncias, não é a realidade natural. O corpo pode estar morto por causa do pecado, mas o Espírito vive. E aí, para otimizar as bênçãos geracionais,
entendendo que nós somos chamados e fomos inseridos nessa linhagem da semente piedosa. Mas é aquilo que você pratica, é aquilo que guia você, se o espírito ou se a carne, que determina em qual linhagem você figura. Não é a sua paz do Senhor, não é a sua cara de crente bonzinho, é quem guia o seu pensamento, as suas atitudes, a sua vida. E se nós entendemos isso, agora nós precisamos entender o que o Senhor nos diz. Como você otimiza isso, como você dá um plus, como você ativa isso de forma acelerada. Primeiro passo: identificar e preservar o que foi feito em Cristo pelas gerações anteriores. Olha para as tuas gerações. A história começou antes de você e continuará depois de você. E o Senhor me fazia olhar para a vida da minha mãe, porque eu e a minha mãe aceitamos a Jesus há 15 anos, na mesma época. Então, de modo que ela é a primeira, porém nós vamos crescendo juntos, né, em Cristo. Fui discipulada pela pastora Adriana, minha discipuladora. E eu comecei a olhar para a vida da minha mãe, né, numa tradição religiosa, não tinha entendido a Cristo, recebido a Ele, mas como eu comecei a ver quantas coisas ela edificou. Ela me ensinou sobre um Deus que ainda estava distante, mas ela me ensinou que existia esse Deus. Ela me mostrou com um coração abençoador que esse Deus em nós se preocupa com o outro, e na sua limitação financeira abençoa o outro. Para ver a restauração e aquilo que o Senhor precisa produzir, nós vamos ter que olhar para a nossa linhagem. E ainda que você fale assim: pastora, mas a senhora não conhece a minha história. Eu não conheço, mas eu conheço Deus. Eu conheço o nosso Pai. E se você olhar para trás, ainda nos momentos em que a sua paternidade natural não tenha entendido o que é ser pai, você vai ver a mão de Deus a seu favor, te guardando, te acessando. Nós vamos olhar que a história começou antes de nós. Talvez até o abandono. Até o Senhor me falava de filhos que foram abandonados, mas Ele te deu vida. E você teve a oportunidade de nascer, para nascer de novo e entrar na linhagem real, eterna. Você não é um órfão, você não é abandonado, você tem pai. E o teu pai te fez rei de reis. Te fez reis com o rei, que é Cristo. Você não é um órfão, não é um abandonado. Você não é alguém que não tem ninguém para você. Você é filho do Deus Altíssimo. E essa precisa ser uma verdade nas nossas vidas. E se você é um cristão de segunda geração, de primeira geração, né, se você já teve a sua família, aqueles que te antecederam, entregando sua vida a Cristo, talvez há um modelo religioso, sim, desconhecendo as verdades de Cristo, entendendo a profundidade, mas alguém estabeleceu uma base. Alguém trouxe fundamento. Alguém trouxe verdades. Tem uma pessoa que fala assim: olha, eu fui guardado na religião. Sim, ainda que no pensamento religioso, mas foi guardado. Nós vamos começar, a primeira coisa para otimizar a bênção: olha para trás e vê aquilo que já foi gerado da parte de Deus nos seus antecedentes, porque isso vem sobre a sua vida. Identifique isso, identifique aquilo que Deus já produziu, até mesmo guardando, livrando. Identifique o que Deus já produziu. Faça todo o possível para andar nessa bênção e honre isso. E aí sabe o que é tremendo? Talvez você não tenha uma primeira, você seja a primeira, como eu sou, a primeira linhagem. E é por isso que é fantástico a igreja do Senhor, o modelo de governo da igreja é a paternidade. Porque a paternidade, viver a paternidade espiritual, esse sistema de governo de Deus que replica a imagem do Pai no Filho, isso garante que tudo que essa paternidade espiritual, se a paternidade natural, se os nossos pais naturais, tudo aquilo que eles conquistaram em Cristo, tudo aquilo que eles se renderam, tudo que foi edificado em Cristo, vem como herança sobre a minha vida, aquilo que a paternidade espiritual é, aquilo que ela estabelece, todo o fundamento, quando você se conecta a esse corpo, debaixo de uma paternidade, também vem sobre a sua vida. Não é fantástico isso? Eu caminhando com o apóstolo L, que é meu pai. Eu tenho pai físico, biológico. Não conhece nada de Cristo, mas já entregou a vida dele. Tive a oportunidade de batizar o meu pai.
Mas a bem da verdade que meu pai não exerceu paternidade, já disse isso aqui algumas vezes, sobre a minha vida. De modo que quando eu me deparei com Cristo, eu pude perceber que segundo a vida dele eu não sabia nada do que é ser filha, do que é ser mãe, do que é ser esposa. E agora, a minha paternidade não me deu isso, não me ensinou, não apontou um caminho. Mas Deus me conectou a uma paternidade espiritual. E aquilo que Deus derramou sobre a vida dele tem chegado à minha vida. E através de uma convivência, de um relacionamento, em que o Pai vai imprimindo a vida de Cristo, eu tenho acessado aquilo que Ele porta. Consegue entender o desenho da igreja do Senhor? Quando se diz que paternidade é manipulação, que paternidade é um querer mandar no outro, paternidade é inserir você numa linhagem que talvez nunca você seria inserido. Paternidade é a nossa oportunidade de receber a nossa herança. Porque o fato de entregarmos a nossa vida a Cristo e viver em uma igreja sem paternidade, nós não acessamos aquilo que nós temos de direito em Cristo. Porque é a paternidade que forma pelo exemplo, pela convivência, ativando, confrontando, amando, corrigindo. Diga comigo, eu faço parte de uma igreja paterna. Isso não está sobre um homem, porque é impossível a um homem cumprir isso. Mas isso está no desenho de Deus, que aprove a Ele exercer dessa forma o seu mover e o seu agir. Identifique aquilo que já foi estabelecido. E a nossa fidelidade é garantia da proteção da bênção, porque recebemos o depósito espiritual de tudo que o Pai porta. Se você recebeu um depósito espiritual, meu irmão, que se afastou, que não te levou para entender quem é Cristo, você hoje está numa igreja paterna, que é a igreja de Cristo. E nessa igreja, debaixo da paternidade, você tem a oportunidade de receber tudo que foi depositado sobre a sua vida, através da paternidade. E se você tem filhos naturais e espirituais, saiba que quanto mais obediente você for ao Senhor, mais bênçãos impartirá aos seus filhos. Seria mais fácil dizer que quanto mais você vier à igreja, mais bênção você vai impartir. Mas o Senhor nos ensina que quanto mais obediente eu e você somos, mais bênção nós impartimos. Veja, não é quanto mais você trabalhar e dinheiro ganhar, mais bênção você imparte. Não é quanto mais você corrigir, quanto mais você oprimir, mais bênção você imparte. É quanto mais obediente a Deus, mais bênção você e eu impartimos. Seja consciente de que sempre estará sendo um modelo para eles. Que dura essa palavra, se nós queremos fazer na força do braço. Porque eles estão nos vendo, nos observando. Alguém já disse, o filho não faz o que você fala, ele faz o que você faz. Ele faz o que você faz. E o que você faz se multiplicará por gerações. Qual multiplicação você tem feito até o dia de hoje? Da semente piedosa ou é a semente da serpente? Deixa eu dizer uma coisa para você, Senhor, meus irmãos. Não há terreno neutro. Não há neutralidade. No mundo, nessa terra, não há neutralidade. Você pode ser evangélico, católico, espírita, macumbeiro, ateu. Não há neutralidade. Ou aquilo que você produz evidencia a semente da serpente ou é a semente piedosa. Tanto faz o que você conhece ou não acerca de Cristo. Não há neutralidade. Nossa, fulano é tão bonzinho, só falta aceitar a Cristo. Ou é semente piedosa, ou é semente da serpente. Não tem neutralidade. Ou seja, naquilo que eu e você falamos, naquilo que eu e você fazemos, não tem neutralidade. Não tem palavra neutra, não tem atitude neutra. Quando você faz, você lança a mão de um bornal de sementes que há dentro de você. E para otimizar a bênção, eu preciso identificar o que de positivo foi. E agora eu preciso dar um segundo passo. E eu queria muito a sua atenção nisso. Para otimizar a bênção, eu preciso descobrir e aprender a romper os hábitos e padrões geracionais negativos. Como pastora, cuidando de vidas ao longo do meu ministério, tendo a oportunidade do Senhor de estar diante de inúmeras histórias, de inúmeros testemunhos. Eu creio que esse é o ponto-chave mais desafiador de um filho de Deus.
descobrir e aprender a romper os hábitos e padrões geracionais negativos. Nós ouvimos a palavra da verdade, nós recebemos o Espírito da verdade, nós recebemos vida, mas a verdade é que nós podemos caminhar há anos portando essa vida e não romper com esses hábitos e padrões geracionais negativos, a ponto desses padrões dominarem, governarem tudo que nós somos e fazemos, independente da vida de Cristo. Você quer ver como eles são fortes? Mulheres, qual mulher aqui faz arroz? Cada uma faz arroz de um jeito. Por exemplo, para mim é inadmissível você pegar o arroz e colocar dentro da panela e jogar uma água fria. Até arrepia o cabelo aqui. Alguém deve fazer arroz assim. Olha lá, Manu, você faz, Manu? Olha lá, Manu, arroz daí você não precisa, deixa que eu faço, tá? Para mim é inadmissível, a Ju também. Mas por que isso? Você aprendeu com quem? Com a sua mãe. E você? Eu aprendi com a minha mãe. Pica o alho, põe um pouquinho de óleo, frita o alho bem fritinho, depois põe o arroz lavado, frita, 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 até levantar e tá soltinho, a água fervendo e põe. Ó. Muito trabalho. Mas é um padrão, uma coisa tão simples. Os homens que fazem também sabem. Fazem arroz, sabem, não é? Estamos falando de algo simples. Mas olha como fica arraizado. E pode até o arroz estar bom, mas se eu souber que foi feito na água fria, daí já ficou esquisito. Porque é uma cultura. Percebe? E agora, trazendo ao demais de toda a vida. Quais são os hábitos? Quais são os padrões que estão estabelecidos aqui dentro? Que são negativos e que tem nos impedido de multiplicar e de dar sequência a essa semente. O Senhor quer nos ajudar a analisar. Olhe para trás, olhe para a sua linha ascendente, olhe para aqueles que criou você, que educou, seja seu pai, mãe, avó, enfim, um padrasto, madrasta. E o Senhor quer nos dar alguns pontos. Reveja como seus pais ou pessoas que te criaram, como eles resolviam os conflitos. Quando tinha algum conflito dentro da sua casa, quando tinha uma divergência de ideia, eu preciso mostrar que eu estou certa, eu preciso ter a última palavra. Aonde você aprendeu esse padrão? Na linhagem de Cristo? Aquele que diz que se bater na face dá a outra? Aquele que diz que se te pedir a capa é para dar a túnica? E aqui nós temos que fazer uma reflexão e tomar o cuidado de não sair de um extremo e ir para outro. Porque muitas vezes nós olhamos já e fazemos uma reflexão e falamos assim, olha, tudo que meu pai e minha mãe fez, eu vou fazer exatamente o oposto. Então você sai, é polarizado, você sai de um polo e vai para outro. E não é isso que o Senhor está nos dizendo. Você sai de um polo lá atrás, você sai de um histórico e você vem à cruz. E pelo Espírito você traça algo novo. Como os conflitos eram resolvidos na sua casa. E como você tem resolvido os conflitos na sua casa. Marido e mulher, diante das discussões, das divergências, de uma palavra que dispara algo em você. Você reproduz o modelo que você viu na sua casa? O que sua mãe fazia, o que seu pai fazia? O que aqueles que te criaram fazia? Ou você em algum tempo falou, Espírito, eu não sei, me ensina. Você foi à paternidade buscar? Eu não sei. Eu preciso aprender o modelo e o desenho original. Como seus pais se comunicavam? Como eles conversavam? Como era a comunicação entre eles? Cônjuges, qual é a comunicação que vocês estabelecem? Ela está firmada em Cristo? Ou ela está firmada num padrão doente, contaminado? E o objetivo aqui não é trazer culpa nem peso. Porque o Senhor está nos chamando à responsabilidade. Porque é muito fácil dizer, eu fiz, porque eu vi a vida inteira meu pai fazer e eu sou assim mesmo. Isso é negar a cruz, porque na cruz você tem uma nova data de nascimento. Você tem uma nova herança. Ou seja, você está dizendo que a cruz, que Cristo foi insuficiente para produzir algo novo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, menos na minha vida, porque quem governa é a semente da corrupção. Entende? Nós precisamos rever o nosso vocabulário, porque ele tem que se ajustar à cruz. Porque na cruz nós conquistamos todas as coisas. Uma nova mente. É por isso que ele nos deu uma nova mente. Porque a mente adâmica está registrada no passado. Ela está no modelo que viu o pai e a mãe se relacionar. Eu não vi relacionamento entre meu pai e minha mãe. Eles não conversavam. Eles não se falavam. Eles não dialogavam nada. Estou falando de mim mesma. Então eu trouxe isso para a minha vida.
E em algum momento o Senhor teve que me ensinar. Porque eu permiti que Ele me ensinasse. Olha, eu permiti. Você vê como é que Deus saiu no lucro? Meu irmão, aonde a soberba vai levar a nossa geração? Sabe, essa semana uma grande apresentadora aí da mídia, do mundo, faleceu assim, ó, foi trocar um pá. Eu não sei, não conheço nada da vida particular, ao contrário das pessoas que foram, a multidão que foi lá no velório, que eram íntimos, eu não conheço. Mas pela semente você conhece o fruto. Eu vi algumas escritas dos filhos nas redes sociais, né? E na hora que morre todo mundo fica bom, eu sei disso. Mas, de uma hora para outra, num evento tão comum do dia a dia, qual é o legado? Qual é a herança? Qual é a queda de braço? O Senhor está nos convidando, olhem para um modelo equivocado e tragam à luz de Cristo aquilo que precisa ser feito novo. Como seus pais mostravam afeto? Como aqueles que te criavam mostravam afeto? Eu não posso mostrar afeto porque senão fulano vai ser fraco. E Jesus deita a cabeça do seu discípulo no ombro e consola ele. Nós estamos educando os nossos filhos com modelos equivocados. E o Senhor nos convida, rompam com isso. Ou aquela mãe que precisava dar afeto para você porque o casamento dela era destruído. E ela colocou você, filho, no lugar de pai. E fez você, a vida dela está errado. E agora a tua vida está ligada aos filhos de uma maneira desequilibrada, sufocando. Querendo que o filho declare toda hora o amor, porque senão você se acaba. Como é que é o nome da novela? Amor de Mãe. Amor de mãe é maravilhoso. Eu fui num chá pregar disso. Nunca mais acho que eu vou voltar lá, vão me convidar. Porque o amor de mãe mata se ele não estiver em Cristo. Como o amor de um pai. Ele sufoca, ele tolhe, ele aprisiona. Porque ele lança para a semente da serpente. Não é o amor de Moro, o amor de mãe ou de pai. É o amor de Cristo fluindo num pai em uma mãe. Quem está falando não é alguém que fala de cima para baixo, mas é alguém que o Senhor foi construído e tem que construir dia a dia, meus irmãos. Eu tenho uma filha adolescente, eu tenho uma de 8 anos, eu tenho um bebê. Se o Senhor não me instruir, eu não sou capaz de lançar minhas filhas para lugar nenhum, porque eu sou plenamente incompetente em mim mesma. Eu careço dele desesperadamente. E como me aflige como pastora, quando olho para a vida das pessoas e elas estão arraigadas numa história, num passado, e não conseguem olhar para a cruz. E você pode não ter aprendido nada. Hoje eu olho para a vida do meu pai e vejo aquele homem que aos 14 anos de idade veio num pau de arara do Nordeste. Obrigada, Graça. Aos 14 anos morar sozinho na Praça da Sé e aprender a ser gente. E que não conhece nada disso. O que ele poderia me dar? Ele me deu o melhor que ele pôde, dentro do que ele portava. Mas a nós, que agora estamos diante da verdade, temos a oportunidade de reescrever uma história. Amém? Como seus pais administravam o estresse? O estresse. E o estresse? Como administravam os dias de estresse? Como é que eles usavam o tempo? O estresse da pressão da conta, do desemprego, das coisas que vinham. Como era administrada? O que você sentou ali como criança e viu e ouviu? As discussões, as brigas, o estresse que punha você na cama, o estresse que punha sua mãe na cama batida ou seu pai, o estresse que fazia a pessoa andar com a cabeça para baixo sem olhar para mais nada. E daí você traz esse modelo. Entende o que o Senhor está nos chamando nessa manhã a refletir? Como é que eles usavam o tempo? Né? Às vezes a gente vê as pessoas, pastor, eu não consigo movimentar. Como foi formado esse hábito de usar o tempo? Na sessão da tarde, de novela atrás de novela, de novela, de novela. E aí nós estamos diante de uma década de governo e você não consegue se movimentar, recebeu palavras. Identifique os padrões e os hábitos. Como é que eles se relacionavam com os outros membros da família? Como é que eles se relacionavam?
com aquele parente que é a bênção pura. Como? Com justiça ou justiceiro, podia até dar uma série. Ei, o que você porta agora? Né? Quando um errava, quando um não entendia, punha-se no tribunal. Mas a vida que eu carrego só me diz que eu tenho que perdoar. Entende? Como é que os seus pais, a sua parentela lidava com os temores da vida? Com os atrasos, com as direções. Já viu aquela família que vai sair, está marcado 7 horas e enrola, e daí não sei o que acontece, e acontece tudo, e o negócio é 7, e você chega a 8, 9 horas, o Senhor está chamando, pare, analise. Nós estamos numa década de excelência. Há hábitos que são construídos lá atrás, que nós vamos trazendo. Sobre a mentira, sobre a capa de que não, eu sou assim mesmo, e o Senhor está nos dizendo não. Na cruz todos nós temos uma nova história, uma nova mente. A rebelião, as drogas, as falsas religiões. Escreva essas áreas de sua vida em que você arrasta. O Senhor nos diz, pegue um papel, jogue um holofote para trás e escreva o que você e eu estamos arrastando. As correntes que nós estamos atrasando. E o meu pai, não havia peso sobre ele, porque ele não conhecia nada de Cristo. Mas a mim, com relação à minha descendência, há uma outra responsabilidade. Porque eu conheço a verdade, eu porto a verdade. Entende? Então o negócio é comigo e com você. Fala assim, isso é comigo. Escreva. E aí arrependa-se desses hábitos. Cônjuges, peçam perdão. Algumas coisas terão que ser trazidas à luz com sabedoria. Antes, se necessário, venha procurar um ministro e falar. Adultério, prostituição, pornografia, coisas que são arrastadas e que o Senhor está dizendo, hábito e fortaleza formada em geração. Há necessidade de confissão, de perdão, com sabedoria. Procure um ministro antes, porque se você chega com uma verdade para quem não está preparado, você destrói tudo. É por isso que a igreja é paterna, porque ela orienta e conduz. Junte os seus filhos. Junte os seus filhos. Sente com eles, depois de fazer essa análise, e peça perdão. Filho, até aqui foi dessa forma. Eu passei uma prova. Crente gosta de prova, eu passei uma prova. A gente estava saindo há algum tempo, numa noite, sábado, numa praça em que o número de adolescentes que ali estão, eu creio que quem é de Taubaté sabe, a Praça Santa Terezinha, é muito triste de ver. E adolescentes de 11, 12, 13, relacionando, enfim. É muito triste ver isso. E as minhas filhas no carro, tinha um casalzinho se beijando. E elas estão numa casa em que a corte é o padrão. A corte, para você que nos visita nessa casa, a orientação e aquilo que Deus trouxe é que não existe namoro. Não tem beijo na boca, pegação, ralação, não tem nada. Tem um conhecer o outro, deixando toda a parte física e de contato. Conhece-se o caráter, conhece-se quem aquela pessoa é. E aí no casamento inaugura-se uma vida de intimidade, de comunhão. Isso é a corte, isso é o que é orientado desde a adolescência nessa casa e praticado já por inúmeros casais. E aí a minha filha mais velha olha e fala, o casalzinho ali se beijando, devia ter uns 13, 14 anos. Mãe, e daí? Você namorou? Todo adolescente da minha geração e do contexto cultural que eu vivia, era até incentivado, não tem todo o discurso? O primeiro amor é tão lindo, né? Quando descobre o adolescente, ele tem que experimentar. Esses dias eu vi um programa de filosofia, em que a filósofa que ali dizia no debate, ela dizia que é sadio para a criança experimentar. Tem crianças aqui, né? É sadio que ela tenha uma prática, porque daí ela vai autoafirmando quem ela é. Entende? Então naquele momento com a minha filha, eu tive que olhar para ela, ministrar acerca de uma cultura que eu vivia. E é tremendo isso. Pai, isso não é fraqueza, isso é vitória. É poder dizer, filha, quando eu tinha a sua idade, eu era essa e vivia assim. Mas um dia eu andei, Cristo me encontrou e hoje eu vivo assim. Isso é tremendo, isso é para quem entende o que carrega. Só um pai que tem a própria imagem maior do que Cristo não quer mostrar as suas fraquezas e aquilo que venceu em Cristo para os seus filhos. Precisa preservar a sua imagem. Mas o que garante a sua linhagem não é a sua imagem, é a imagem do Cristo que você carrega.
Escreva isso, peça perdão, para que os seus filhos não repitam os mesmos erros. Estabeleça um altar familiar e regular na sua casa. Marido, você é o sacerdote. Você é o sacerdote. O sacerdote é aquele que ouve a Deus. É aquele que escuta de Deus e traz a direção. Pastor, eu não sei nada de escutar a Deus. Você está numa casa paterna que te ensina isso. Nas casas onde há apenas a mulher ou o marido não se converteu, mulher, você é o sacerdote naquele lugar. Estabeleça esse altar. Alinhe a sua geração. E aí o apóstolo que escreve o livro, ele diz algo forte, que na maioria dos casos o modelo da casa de Deus não vai ser estabelecido na primeira geração. Porque ele traz uma verdade a partir do ministério dele, de que os homens que se convertem a primeira vez, eles são muito resistentes a renderem-se àquilo que o Senhor tem a fazer. E aí ele traz o caso de Davi e Salomão. Como Davi tinha as mãos sujas de sangue, Deus disse: você não vai construir e edificar a minha casa, não vai edificar o templo, e teu filho vai edificar. E essa é uma realidade. Quantos homens que têm ouvido a palavra e têm resistido. Mas sabe bem de uma coisa, quando você entende o chamado que você tem, pai, você que é o primeiro, você que saiu do mundo, se converteu, você estabelece a base, você lança um fundamento. E se aquilo que você produz é verdade, no teu caminhar, na tua rendição, no teu pedido de perdão, se ele é verdade, acontece como aconteceu com Salomão. Porque quando Salomão caiu, quando Salomão pisou na bola, o que Deus disse a ele? Por amor ao teu pai, por aquilo que ele fez. Então eu creio, irmãos, que na minha vida eu tenho muito que acertar e corrigir, mas eu creio que já tenho um altar estabelecido da parte do Senhor, naquilo que ele me forjou, naquilo que ele me ensinou. Eu costumo dizer que foi até aqui. Daqui para cá, será conhecida a minha descendência como aquela que carrega a semente da piedade. Coloque-se de pé, por favor. Adoração pode vir. Por favor. Sabe? E daí nós temos uma geração na igreja que fica pedindo porção dobrada. Eliseu pediu porção dobrada a Elias. Eliseu, o discípulo, ele pediu porção dobrada. E o Senhor nos diz nessa noite que nós temos que ser a geração que diz: Senhor, eu não peço, eu deixo uma porção dobrada. Eu deixo sobre os meus filhos, eu deixo sobre a minha casa, eu deixo sobre o meu casamento, eu deixo uma porção dobrada. O que foi que Deus confiou à sua mão? Quando foi que Ele te alcançou? Quanto tempo, qual idade você tinha? Quanto tempo de casamento? Talvez você está olhando para trás e chorando. sim. E Deus está dizendo: eu tenho sobre a sua vida a possibilidade de estabelecer uma porção dobrada. No momento em que uma esposa enterrava o seu marido, ela dizia assim: nos últimos 10 anos, superaram todos os anos anteriores desse casamento, porque eu vivi essa porção dobrada, porque ele entendeu quem ele era em Cristo. É disso que se trata. Não se trata do que passou, se trata dessa linhagem que nós fomos inseridos e que nela podemos todas as coisas. Quantos querem deixar uma porção dobrada daquilo que o Senhor confiou? Meu irmão, eu não estou falando de deixar 2 carros, 2 casas. Eu não estou falando de deixar 2 guarda-roupas. O problema não são as demais coisas. O problema é que as demais coisas viraram as primeiras coisas. Mas busca primeiro o meu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu gostaria de orar por todos que viessem aqui à frente. Eu quero impartir isso que o Senhor ministrou, e quero abençoar a vida de vocês. Venha com a sua família, se você estiver. Traga pela mão. Eu creio que esse é um tempo de conserto sobre as nossas vidas. É um tempo de romper com hábitos. É um tempo de romper com cadeias. Cadeias geradas naquilo que vivemos. Não faz mais parte. E você não vai governar. Não permita-se entrar num tempo de governo. Não permita-se entrar nessa década de governo. Sabe a palavra para reger o ano que vem? Olha o cuidado de Deus. Relacionamento e reconciliação. Eu preciso que você, meu irmão, entenda o que Deus está desenhando. No primeiro dia
do último mês desse ano, de uma década de excelência, em que o pastor iniciou dizendo que é um tempo de fechar portas, de encerrar coisas, o Senhor nos traz uma palavra que nos chama ao conserto, a quebrar padrões. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo que no próximo ano, relacionamento e reconciliação. Sabe o que Ele está dizendo? Os melhores casamentos, as melhores relações de pai e filhos, os melhores relacionamentos em empresa, o melhor relacionamento de patrão e empregado, o melhor relacionamento com a sua vizinhança, o melhor relacionamento, porque serão reconciliados em Cristo. Amém? Amém. Senhor, nós cremos nisso, nós cremos na Tua palavra. Nós temos visto, Senhor, construir essas verdades. Nós temos visto o Teu Espírito se movimentar, quebrando padrões. Nós vimos homens e mulheres serem consagrados neste lugar, com tantas histórias, Senhor, mas foram arrancados de uma semente, de uma raiz e estabelecidos no Senhor. E quando um homem e uma mulher se rendem, Pai, quando eles apenas se rendem, o Senhor produz todas as coisas. Meus irmãos, coloque-se de joelho, por favor, eu sinto isso. Senhor, como geração, como uma geração que tem resistido muitas vezes, Senhor, nós nos arrependemos nessa hora. Nós nos arrependemos, nós cremos que o Senhor trouxe essa palavra, Senhor, essa bênção para nos fazer geracional, para nos dar a dimensão do que a nossa vida é chamada a produzir. É muito mais que um emprego, que um trabalho, que bens. Nós somos inseridos numa linhagem eterna. E que honra é para nós nesse tempo das nossas vidas podemos estabelecer um legado. Portanto, nos perdoa, Pai, por toda a resistência, por toda a altivez, por tudo que insistimos em dar justificativas, muitas vezes matando a nossa semente, as gerações. Nós nos arrependemos como corpo, Senhor. Nós nos arrependemos como corpo. E nós queremos nos posicionar nessa manhã como a geração não que pede dupla honra, não a geração que pede, mas a geração que dá, a geração que estabelece, a geração que entende que vai deixar um legado, a geração que se dispõe a romper com padrões estabelecidos no inferno, padrões de morte, de destruição, de prostituição, de pecado, padrões de famílias que não temiam ao Senhor e não te conheciam. Hoje nós conhecemos a verdade, ela habita em nós, e nós estabelecemos, Senhor, essa verdade sobre as nossas gerações. Declaramos um tempo de conserto, um tempo de vida, um tempo de restauração, um tempo de pai se expor diante dos seus filhos e dizer: agora eu conheço um Deus que muda a minha história, que muda a minha vida e que vem sobre você, meu filho. Declaramos um tempo do discipulado paterno, o discipulado nas casas, o discipulado dos pais com os filhos, um discipulado de vida. Declaramos, Senhor, os relacionamentos reconciliados. Declaramos que em Cristo os relacionamentos foram reconciliados. E nós não precisamos mais ser escravos do passado, escravos de padrões equivocados. Nós fomos livres no Senhor. Nós abençoamos as gerações antecedentes. Nós te agradecemos por aquilo que de bom foi produzido nas nossas vidas. Nós declaramos honra aos nossos pais. Nós declaramos que cumprimos esse mandamento, honramos nossos pais e nossas mães, mas aprove o Senhor em nós estabelecer algo novo. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui com a nossa vida rendida, para a partir de nós, uma nova história ser escrita, um legado vivo e eterno ser estabelecido sobre os nossos filhos, e a sua bênção geracional ser estabelecida sobre a nossa linhagem, em nome de Jesus. Amém.